Imagine um lugar onde o pecado era rotina, a luxúria era lei e a compaixão só existia nos contos antigos. Uma cidade tão entregue ao prazer sem limites, tão mergulhada na ganância e na arrogância, que até o céu, literalmente, se cansou. Não estamos falando de uma série da Netflix ou de uma distopia futurista. Estamos falando de Sodoma e Gomorra, duas cidades reais, citadas na Bíblia, cujos dias foram contados pelo próprio Deus. Mas calma, isso aqui não é só história antiga, é um espelho. Porque quando olhamos de perto, percebemos que os sinais daquela sociedade corrompida, cheia de decadência moral, injustiça social e egoísmo coletivo, podem estar mais perto da nossa realidade do que imaginamos. Por isso, neste vídeo, vamos entrar numa verdadeira viagem no tempo, explorando como era a vida nesses lugares amaldiçoados. E atenção, tem lições poderosas aqui, inclusive sobre o presente. Você vai entender por que Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo do céu, o que aconteceu com a mulher de Ló e como o culto ao prazer virou a ruína de uma civilização inteira. Vai descobrir que por trás da festa e da fartura havia templos pagãos, sacrifícios humanos e uma cidade sem compaixão, onde a crueldade contra inocentes era comum. Então, se você curte história bíblica com um toque cinematográfico, prepare-se. Deixe seu like agora, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é uma jornada intensa e pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Em Sodoma, o conceito de limite simplesmente não existia. Era como se o freio moral tivesse sido arrancado da alma da cidade. O que contava era o prazer, a sensação do momento, a intensidade da experiência. As ruas fervilhavam de festas, os corpos dançavam entre colunas de mármore nos banhos públicos e os olhares cobiçavam sem pudor. A luxúria desenfreada não era só aceita, era celebrada. A cada noite, a cidade se transformava num espetáculo vivo de desejos. E não pense em algo discreto ou escondido. Era tudo à luz do dia, com orgulho. Jovens, ricos e poderosos percorriam os becos buscando mais estímulos, mais excessos. Os templos pagãos não eram apenas locais de oração, eram palcos de orgias, onde se misturavam fé e perversão sob o som de flautas e gritos de prazer. O prazer sem limites era o novo mandamento. Parecia um paraíso. Mas por trás da festa havia algo apodrecendo. A liberdade virou vício, o desejo, vício, e o vício, vício em destruir tudo que lembrasse humanidade. Era como se o coração da cidade tivesse virado pedra, incapaz de sentir empatia. Não havia mais espaço para misericórdia, nem para o outro. Só o eu importava, um egoísmo coletivo imperava, e ninguém percebia o abismo se abrindo. A ideia de certo e errado, esquecida. Em Sodoma, o pecado não era mais pecado, era cultura. Gritava-se por liberdade, mas o que se vivia era prisão em vícios profundos. As famílias se dissolviam, os compromissos sumiam e até o amor foi reduzido a uma transação. Ninguém mais lembrava da compaixão. Era uma cidade sem compaixão, onde tudo era permitido, menos o afeto genuíno. O que mais chocava, talvez, fosse a naturalidade com que se vivia o absurdo. A decadência moral era vista como evolução. Questionar era sinal de fraqueza. E se alguém ousasse levantar a voz contra aquela realidade, era silenciado com escárnio. A verdade havia sido engolida por um mar de falsos brilhos. Era o cenário perfeito para o que viria a seguir. Um apocalipse bíblico anunciado sem palavras. Mas antes do juízo, havia ainda algo mais cruel à espreita: a falsa segurança que a fartura traz. Porque depois do prazer, vem a arrogância. E Sodoma era rica, sim, rica de ouro, de sedas, de vinhos, mas pobre de alma. É aí que começamos a entender o segundo ato dessa tragédia. Como a riqueza sem limites pode ser o disfarce mais perigoso da destruição. Sodoma transbordava ouro,
tecidos finos e especiarias. Os palácios brilhavam como joias ao sol, e o luxo era tão comum quanto o pão na mesa. Aparentemente era uma bênção, mas o brilho enganava. A ganância e a arrogância cresciam junto com a opulência. Os ricos se tornaram deuses em seus próprios olhos e os pobres, invisíveis. A fartura não trouxe gratidão, trouxe desprezo. As ruas principais eram enfeitadas com mármore e perfume, mas bastava dobrar a esquina para ver a desigualdade. Crianças descalças, famílias famintas, e ninguém se importava. Os banquetes dos nobres escorriam pelos dedos, enquanto mendigos eram chutados para longe. A injustiça social era institucionalizada. Sodoma não era uma cidade dividida por classes, era rasgada por elas. Aos olhos de quem chegava, era um paraíso, mas aos olhos de quem sofria, era um inferno com fachada de paraíso. A riqueza sem propósito, sem alma, destruiu o que restava de humanidade. O dinheiro virou desculpa para tudo: opressão, exploração, até sacrifícios humanos em rituais de ostentação. Em vez de generosidade, o ouro virou munição. Em vez de construir, passou a corromper. O que espanta é que essa decadência se infiltrava até nos relacionamentos. Amizades viraram parcerias de interesse. Casamentos, negócios. O amor era medido pelo dote. O que importava não era o caráter, era o patrimônio. Até a espiritualidade foi comprada. Os templos pagãos estavam cheios, mas não de fé. Estavam cheios de vaidade. A alma da cidade foi trocada por moedas. E quanto mais crescia a riqueza, mais minguava a empatia. O coração coletivo endureceu. Ajuda ao próximo, risos. A ordem era acúmulo, domínio, competição. Ninguém ajudava ninguém sem querer algo em troca. Era uma cultura de aparência, onde a ausência de misericórdia era a norma. A caridade era zombada. Quem se importava com os outros era visto como fraco, como alguém ultrapassado, mas toda bolha estoura e a de Sodoma já começava a inflar além do limite. A arrogância coletiva era tanta que sequer cogitavam a ideia de juízo. Acreditavam serem intocáveis. Mas o que ninguém percebia é que por trás das colunas de ouro, o mal corroía tudo. E é nesse contraste entre o brilho externo e o apodrecimento interno que mergulharemos agora, no próximo passo. A cidade que parecia perfeita, mas já estava condenada por dentro. À primeira vista, Sodoma era um espetáculo. Torres imponentes, mercados exuberantes, jardins suspensos que pareciam desafiar até a natureza. Era o retrato da sofisticação urbana, mas tudo ali era fachada. Por trás das colunas de mármore escondia-se um cenário sombrio. O coração da cidade estava doente, tomado por pecado e juízo, à beira do colapso espiritual. Passear pelas avenidas largas era como desfilar num teatro de vaidades. Tudo parecia cuidadosamente montado para impressionar. Os templos reluziam, os banhos públicos exalavam perfumes raros e os salões ecoavam música e riso. Mas era um riso sem alma, vazio, um eco da decadência moral que avançava pelos becos e se infiltrava em cada lar. A beleza era só pele, o apodrecimento era profundo. As casas, luxuosas por fora, escondiam tragédias cotidianas, famílias desfeitas, traições rotineiras, violência velada. A aparência importava mais que a verdade. Era como se todos vestissem máscaras, e por trás delas viviam afogados em prazer sem limites e frieza emocional. A cidade tinha brilho, sim, mas era um brilho sintético, incapaz de aquecer qualquer coração. O mais assustador era a inversão de valores. O feio virou bonito, o errado, aceitável. O cruel, uma piada. A cidade havia se tornado um palco de contradições, belas por fora, podres por dentro. E como um corpo que sorri enquanto morre por dentro, Sodoma caminhava sorrindo para o abismo. A sociedade corrompida já não via problema em nada. Só se preocupava em manter o espetáculo rodando.
E essa desconexão com a realidade criou uma falsa sensação de segurança. Nada vai nos acontecer, diziam. Somos os melhores, os maiores, os mais ricos. Mas todo esse orgulho era sustentado sobre areia. O castigo de Deus já era inevitável, embora ninguém ali tivesse olhos para ver. Tudo estava tão anestesiado pelo luxo e pelos excessos que nem os sinais mais claros eram levados a sério. E o que era símbolo de status virou símbolo de perdição. Os templos, os palácios, as estátuas, tudo aquilo que os moradores tanto veneravam seria em breve consumido pelo fogo do céu. Mas antes que a destruição chegasse, havia algo ainda mais perverso acontecendo nos bastidores. O culto ao prazer havia se institucionalizado. E no próximo capítulo vamos descer ainda mais fundo, onde a religião foi sequestrada pela depravação. Os templos de Sodoma não eram lugares de espiritualidade, eram verdadeiros palcos da perdição. Altares dourados, velas aromáticas, danças rituais, tudo cuidadosamente coreografado para uma única divindade, o prazer. A fé havia sido deformada. Não existia mais reverência, só espetáculo. O sagrado virou escândalo e a devoção uma desculpa para a luxúria desenfreada e os rituais pagãos. Lá dentro, sacrifícios não eram simbólicos, eram literais. Crianças eram oferecidas aos deuses em cerimônias macabras, com a cidade inteira fingindo não ver. Tudo em nome de bênçãos, colheitas e sucesso. A crueldade contra inocentes se misturava com danças e cantos, como se isso fosse normal. Era uma religião onde o sofrimento alheio alimentava o ego, e a compaixão era vista como fraqueza. As orgias eram tratadas como atos sagrados. Sacerdotes e sacerdotisas se tornavam estrelas de cultos hedonistas. A fé virou performance, e a comunhão uma festa de corpos. Tudo isso embrulhado em palavras bonitas e filosofias distorcidas. A decadência moral atingia seu ápice, transformando o que deveria elevar o espírito em algo que o arrastava para o fundo do abismo. E o mais alarmante, a adesão. Pessoas comuns se deixavam seduzir por essa nova religião. Afinal, era conveniente, permitia fazer tudo o que se queria. Sem culpa. Não havia mandamentos, apenas permissões. Nada era proibido. Tudo era aceitável se fosse feito com fé, mesmo que isso envolvesse sacrifícios humanos ou humilhação de inocentes. O egoísmo coletivo tinha altar próprio. Isso tudo criou uma falsa sensação de transcendência, como se, ao se entregarem ao prazer absoluto, estivessem se aproximando do divino. Mas era o oposto. Estavam se afastando cada vez mais de qualquer luz. A religião virou ferramenta de dominação, de indulgência, de perversidade. Era uma estrutura organizada para sustentar a sociedade corrompida até seu colapso final. E quando a fé se corrompe, a justiça se cala. Fora desses templos, o caos se espalhava. A noite em Sodoma já não era mais apenas escura, era violenta. Os becos cheiravam a sangue, os gritos viraram trilha sonora. E agora vamos entrar nesse novo cenário, uma cidade onde a violência se tornou tão comum quanto o pão de cada dia, e a lei apenas mais uma piada cruel. Quando o sol se punha em Sodoma, o verdadeiro rosto da cidade aparecia. Não era mais o paraíso dourado dos cartões postais. Era uma selva urbana, sem regras. As ruas viravam território de caça. Gritos se misturavam aos risos perversos e ninguém se chocava mais. A violência urbana era tão constante que já fazia parte da paisagem. Era o novo normal de uma sociedade corrompida até os ossos. Não havia mais justiça. Os juízes eram comprados, os guardas faziam vista grossa e os inocentes pagavam o preço. Se você fosse atacado, roubado, humilhado, era problema seu. A cidade adotou a lógica do predador. O mais forte mandava, o mais cruel prosperava. O mais egoísta virava modelo. Era a consagração da ausência de misericórdia. Uma terra onde a bondade virou piada.
Os becos eram território livre para todo tipo de perversão e crime. Era comum ver estrangeiros sendo espancados, crianças sendo sequestradas e mulheres tratadas como troféus de guerra. A crueldade contra inocentes virou passatempo. E quem tentava proteger alguém virava alvo também. A ideia de compaixão se dissolveu no sangue das calçadas. Sodoma era, enfim, uma cidade sem compaixão. E o mais absurdo, isso não acontecia nas sombras. A violência era pública, celebrada, incentivada. Festas terminavam em brigas e as brigas terminavam em mortes. Tudo aplaudido. Não havia choque, havia apatia. E essa apatia era o veneno mais letal. Porque quando o mal deixa de chocar, é sinal de que já venceu por dentro. O pecado e juízo estavam se misturando em ritmo de tragédia. Essa mentalidade se infiltrava até nas famílias. Pais contra filhos, irmãos em disputa, lares que deviam ser refúgios viraram campos de batalha. E tudo isso era tratado como parte da vida, como se viver em guerra constante fosse natural. Mas essa naturalização da violência era só mais um sintoma do abismo onde Sodoma mergulhava, sem freio, sem remorso, sem retorno. E os mais afetados, claro, eram os que não tinham como se defender. As mulheres, as crianças, os fracos. Eles se tornaram alvos fáceis da brutalidade que tomava conta da cidade. E é justamente sobre eles que falaremos a seguir. Sobre aqueles que, mesmo gritando, não eram ouvidos. Porque o que vinha depois da violência era o silêncio devastador da indiferença. Em Sodoma, ser vulnerável era uma sentença. Mulheres e crianças não eram vistos como seres humanos, mas como objetos. Objetos de desejo, de desprezo, de sacrifício. A cidade havia perdido qualquer noção de proteção aos seus mais frágeis. O que antes deveria ser instinto, cuidar dos pequenos e respeitar as mães, virou algo ultrapassado. A ausência de misericórdia era regra, não exceção. As crianças muitas vezes nasciam apenas para alimentar os rituais. Isso mesmo. Pequenos inocentes eram levados aos altares dos templos pagãos, onde eram oferecidos em sacrifícios humanos, tudo em nome de prosperidade, bênçãos e poder. E o mais perturbador, as pessoas aplaudiam. Era como se a compaixão tivesse sido apagada da alma coletiva. Não havia protesto, só conformismo cruel. As mulheres, por sua vez, viviam como moedas de troca. Eram vendidas, expostas, descartadas. Não havia respeito, não havia voz. O corpo feminino era explorado como símbolo de prazer, e só isso. A dignidade, roubada, a segurança, inexistente. Elas eram vítimas constantes da violência urbana, dos abusos noturnos, das leis que protegiam apenas os poderosos. Em Sodoma, ser mulher era viver com medo. Famílias eram desfeitas com naturalidade. Mães que perdiam seus filhos para cultos perversos. Filhas entregues para satisfazer desejos alheios. Crianças abandonadas nas ruas, crescendo sem amor, sem direção, sem ninguém que as defendesse. O egoísmo reinava com tanta força que até o choro infantil já não causava comoção. Era como se a cidade tivesse se tornado incapaz de sentir. Uma cidade sem compaixão, literalmente. E o que mais impressiona é que tudo isso era visto como evolução, como se desprezar os frágeis fosse sinal de força. A decadência moral chegou ao ponto em que a proteção aos inocentes virou fraqueza. A empatia virou algo ridículo. Ser solidário era quase um crime. A cultura do cada um por si destruiu qualquer possibilidade de coletividade. Era o apogeu do egoísmo coletivo. E mesmo diante de tamanha perversidade, ninguém imaginava que o fim estava próximo. A cidade seguia festejando, enriquecendo, se destruindo de dentro para fora. E é nesse cenário de indiferença brutal que surgem os últimos sinais. O céu já começava a pesar. O silêncio entre as nuvens já anunciava algo diferente. Algo estava para acontecer. E no próximo capítulo, vamos sentir essa tensão se formando no ar.
Em Sodoma, a pobreza não era vista com empatia, era tratada com desprezo. Ser pobre era sinônimo de fracasso, de impureza, de incômodo. Os necessitados eram evitados como pragas, expulsos das praças, ignorados nas ruas. A caridade, antes considerada virtude, virou motivo de escárnio. Ajudar alguém? Só se fosse em troca de status ou interesse. A injustiça social era não só comum, era institucionalizada. Os estrangeiros e forasteiros também não tinham vez. Eram humilhados, perseguidos, tratados como ameaça ao padrão de vida da elite sodomita. O egoísmo coletivo se tornou política pública. Qualquer traço de solidariedade era arrancado com violência. Quem ousava acolher um estranho, como fez Ló, era visto como traidor. A bondade virou uma ofensa pessoal, a arrogância dominante. Os nobres banqueteavam em suas mansões, enquanto camponeses reviravam lixo. E o mais trágico, ninguém achava isso errado. A cidade havia se acostumado com a desigualdade. Havia normalizado o desprezo. A miséria dos outros era vista como merecida. O cada um por si virou filosofia oficial. E assim, a cidade, sem compaixão, consolidou sua ruína, rejeitando exatamente aquilo que poderia tê-la salvado. Não faltavam recursos, mas faltava coração. A ganância e a arrogância estavam no comando e a empatia foi exilada. Hospitais, só para os ricos. Justiça, comprada. O povo, esquecido. Sodoma não era apenas uma cidade rica, era uma cidade onde a riqueza servia para oprimir. O contraste entre luxo e sofrimento era tão gritante que doía aos olhos. Mas ali, ninguém mais sentia dor pelo outro, e isso contaminou até a espiritualidade. Os templos pagãos pregavam que os pobres estavam pagando por erros de vidas passadas, que o sofrimento era merecido, que a compaixão atrapalhava o equilíbrio do mundo. Essa doutrina cruel virou mantra, e quem ousasse dizer o contrário era silenciado. A ausência de misericórdia foi elevada à categoria de sabedoria. Mas enquanto Sodoma celebrava sua indiferença, algo já se movia nos bastidores da eternidade. Porque o juízo não chega com barulho. Ele vem no silêncio da indiferença. E é exatamente essa calmaria enganosa que vamos sentir agora. Um momento de aparente paz, onde a cidade acredita estar segura, sem imaginar que o fogo do céu já está no horizonte. Era um dia como outro qualquer em Sodoma. O céu azul, os mercados agitados, as festas já marcadas para a noite. Ninguém desconfiava de nada. A cidade parecia viver no auge, como se fosse eterna. Mas ali, naquelas ruas cheias de brilho, caminhavam figuras estranhas. Visitantes discretos, olhares atentos, anjos disfarçados, observando, testando, anunciando em silêncio o fim que se aproximava. A população, é claro, não percebeu. Estavam ocupados demais com seus prazeres. Os templos pagãos fervilhavam. Os negócios sujos continuavam, e os mais fracos ainda sofriam nas esquinas. A luxúria desenfreada seguia sua rotina, sem pausa, sem consciência. Era como se a cidade estivesse anestesiada, incapaz de reconhecer o próprio reflexo. E nesse espelho sujo, o castigo de Deus já estava à espreita. Ló, um dos poucos que ainda conservava algum senso de justiça, sentia no peito que algo estava prestes a acontecer. Ele tentou alertar, tentou chamar, mas foi ridicularizado. Ninguém queria ouvir sobre limites, sobre juízo, sobre compaixão. Afinal, o que poderia dar errado numa cidade tão poderosa? Mas, por trás dessa arrogância, escondia-se o prenúncio de um apocalipse bíblico. O silêncio do céu era ensurdecedor. Nenhuma nuvem, nenhum trovão, mas uma tensão invisível pairava no ar. Os olhos dos anjos refletiam o peso do que viria. E Sodoma? Dançava, cantava, despreocupada. A sociedade corrompida não conseguia mais distinguir perigo. Era como um navio luxuoso, prestes a bater no iceberg, mas com todos a bordo aplaudindo o buffet.
A calmaria antes da tragédia é sempre o momento mais perigoso, porque ela embala, ilude, amortece o raciocínio. E em Sodoma, essa calmaria era densa, quente, quase sufocante. O ar parecia pesado, os olhares mais atentos sabiam, havia algo errado. Mas era tarde, o tempo havia se esgotado. O pecado e juízo haviam se entrelaçado num nó impossível de desfazer. E quando o primeiro clarão cortou o céu, já não havia mais escapatória. O tempo da festa tinha acabado. O que vinha agora não era um aviso, era ação, era fim. Era o fogo do céu descendo com fúria. E no próximo capítulo, vamos assistir à destruição total de Sodoma, num espetáculo de justiça divina que ainda ecoa pelos séculos. A noite caiu sobre Sodoma como uma cortina final. Não havia música, nem risos, nem danças. Apenas um silêncio estranho, o tipo que antecede a tempestade. E então, sem aviso, o céu se rasgou. Não foi chuva, não foi vento, foi fogo do céu, literal, brutal, definitivo. Chamas misturadas com enxofre desceram como lâminas de juízo. Era o fim. O castigo de Deus finalmente havia chegado. Não houve tempo para fuga em massa, nem planos de emergência. A destruição foi rápida, feroz, sem piedade. As mansões, os templos pagãos, os palácios de mármore, tudo virou cinza. Os gritos tomaram o lugar das canções. As festas viraram pânico. A sociedade corrompida, que por tanto tempo ignorou os sinais, agora enfrentava a consequência dos próprios atos. Não havia mais onde se esconder. O que antes era símbolo de poder virou ruína. A riqueza queimava como palha. Os muros, que pareciam indestrutíveis, desabavam com facilidade. Cada prédio em chamas era um lembrete de que prazer sem limites não sustenta uma civilização. A decadência moral, a crueldade contra inocentes, a ausência de misericórdia, tudo foi pesado, medido e condenado. E mesmo assim, havia quem tentasse entender. Por quê? Gritavam alguns. Mas as respostas estavam nas escolhas que fizeram. Nos dias em que zombaram do bem, nos momentos em que viraram o rosto para os fracos. O egoísmo coletivo selou o destino da cidade. Era o fim da linha para um povo que escolheu esquecer a compaixão. E agora era lembrado de forma dolorosa que toda ação tem consequência. Do alto, o cenário era desolador. Uma cratera em chamas, onde antes havia orgulho. Um vale de cinzas, onde um dia floresceu o pecado. E ali, entre o caos, uma única família corria em silêncio, guiada por anjos com o coração apertado. Era o último respiro antes do fim completo. O juízo estava quase encerrado, mas ainda restava uma última cena, a mais simbólica, a mais humana. Porque no meio da fuga, um olhar para trás custaria tudo. E é exatamente esse momento que marca o próximo passo da história. Quando a mulher de Ló ousa olhar para o passado e vira eternamente sal, eternamente lembrança. Enquanto as chamas engoliam Sodoma, Ló e sua família corriam pelas trilhas secas, guiados por anjos e por uma única instrução: não olhem para trás. Mas em meio à fuga, o passado falou mais alto. A mulher de Ló, hesitante, virou o rosto. E naquele instante, virou estátua de sal. Não foi punição apenas física, foi um símbolo eterno. Ela não suportou abandonar o mundo que tanto a moldou. Por que ela olhou? Talvez saudade, talvez dúvida, talvez apego ao conforto de uma vida cercada de luxo, ainda que corrompida. Era difícil desapegar de uma cidade que oferecia tudo, mesmo que esse tudo estivesse podre por dentro. O gesto dela revela muito sobre o ser humano. Temos dificuldade em soltar o que conhecemos, mesmo quando sabemos que nos destrói. É o medo do novo, o luto pelo vício. A figura da mulher de Ló permanece como um lembrete do ponto de não retorno. Às vezes, a chance de mudança exige rupturas radicais. E hesitar, ainda que por um segundo, pode nos congelar no tempo.
Ela se tornou um monumento não apenas de juízo, mas de apego, de como o passado pode nos prender com garras invisíveis, mesmo quando a salvação está bem à frente. Ela não era má, era humana, e isso torna sua história ainda mais impactante. Quantas vezes a gente também olha para trás? Quantas vezes ficamos presos a relacionamentos tóxicos, hábitos ruins, ideias ultrapassadas? A mulher de Ló virou estátua, mas quantos de nós já não viramos pedra por dentro, paralisados pelo medo de seguir? O sal que a compôs virou metáfora. Sal conserva, sal endurece, sal impede que algo se renove. E assim, ela permanece até hoje como alerta. Para alguns, tragédia. Para outros, advertência. Mas para todos, uma escolha. Seguir em frente ou virar eternamente parte daquilo que deveria ter sido deixado para trás. É um convite à reflexão e à coragem de romper com o passado. E assim, encerramos a jornada por Sodoma e Gomorra. Das festas ao juízo, da riqueza à ruína, da luxúria ao fogo. Mas o que essa história grita hoje é mais do que memória, é espelho. E agora cabe a cada um de nós se perguntar: que parte de Sodoma ainda vive dentro da nossa realidade? Agora que você viu como era a vida em Sodoma e Gomorra, me diz, quantos desses sinais ainda vemos hoje? Não nas pedras antigas, mas nas ruas, nas telas, nos discursos. Será que estamos repetindo a história sem perceber? O prazer sem limites, o egoísmo coletivo, a injustiça social, o culto à aparência, a frieza com os inocentes. Tudo isso soa distante ou familiar. A Bíblia não conta a história dessas cidades só para assustar. Ela conta para alertar, para provocar, para despertar. E a pergunta que fica é: você está olhando para frente ou ainda preso ao que precisa ser deixado para trás? O que hoje representa Sodoma na sua vida? Um hábito, uma mentalidade, um ambiente? Talvez seja hora de parar e refletir. Será que não estamos nos distraindo com os brilhos, enquanto por dentro tudo apodrece? Será que a compaixão ainda mora no nosso coração? Ou já foi vendida em troca de conforto e conveniência? Será que temos coragem de ser como Ló? Ou acabaremos como a mulher dele, paralisados por um passado que deveria ter sido superado? Se esse conteúdo te fez pensar, compartilha com alguém que também precisa acordar para essa realidade. Deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para continuar recebendo vídeos como esse, cheios de história, verdade e propósito. Aqui, o passado serve como ponte para o futuro e juntos vamos enxergar além da fumaça.